Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 7 de abril. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus, dando continuidade à mensagem que nós iniciamos ontem. E você também terá a oportunidade nessa manhã, você que está conosco, à tarde ou à noite, de ouvir mais um hino interpretado pela cantora Denise. Nós estamos trazendo a cantora Denise durante esses dias, porque ela será a cantora que estará participando do culto em ações de graças, pela ocasião do 31º aniversário do programa Opção para a Vida. Aliás, você está convidado para que nessa sexta-feira agora, venha participar da conferência teológica. Pregará na ocasião da abertura, o pastor Rômulo, especialmente convidado de Fortaleza. Ele estará ministrando a primeira palestra dessa conferência teológica. No sábado, ele estará também ministrando a continuidade desta conferência, reuniões especiais para seminaristas, pastores, teólogos que quiserem prestigiar esta nossa conferência teológica. E no domingo, pela manhã e à noite, estaremos também contando com a participação do pastor Guilherme. Ele estará concluindo esta conferência teológica no dia de domingo, pela manhã e à noite. Portanto, você tem uma programação para esse final de semana que não pode perder. Agende para que participe conosco desta conferência teológica. Dias 8, 9 e 10. Sexta, agora sábado e domingo. E na outra semana, dias 16 e 17, o programa Opção para a Vida estará celebrando o 31º aniversário. E, simultaneamente, a conferência missionária. Pregará na ocasião o pastor Miguel. Você não pode ficar de fora desses eventos. Nesse instante, queremos deixá-los com a continuidade da mensagem que nós iniciamos ontem. E Jesus apenas lembrou o que Isaías já tinha referendado. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado a fogo. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Isaías profetizou isso no capítulo 64, versículo 11. Jesus estava simplesmente citando a Escritura, por isso que ele disse: examinai as Escrituras, porque tudo está escrito a meu respeito. Então, no ano 70, essa profecia teve início, ou seja, o princípio das dores. Cristãos perseguidos, torturados, mortos, como já citamos a exemplo de Estevão. E na história da igreja, ela está acompanhada de um lastro de sangue. Sangue derramado pelos mártires, sangue derramado por cristãos que foram jogados nas arenas, nos coliseus romanos, por causa do nome de Jesus. Ali era a extensão do princípio das dores, porque todos aqueles que perdiam seus entes queridos, que eram torturados, que eram mortos, que eram aprisionados, que eram crucificados ou que eram jogados nas arenas, trazia dor e sofrimento para os familiares. Muitos que perderam as suas vidas por causa do nome de Jesus. Então, no decorrer dos séculos, o mundo tem acompanhado de forma visível os sinais que Jesus havia falado, conforme está escrito em todo esse capítulo 21 de Lucas, Mateus 24, Lucas capítulo 13, que é considerado o sermão escatológico.
E aí eu vou citar apenas, para depois a gente trazer um comentário em cima disso aqui. Veja bem, no versículo 8, depois da pergunta que eles fizeram, Jesus disse: surgirão muitos enganadores que virão em meu nome. Sempre houve alguém que surgiu na história depois de Jesus, querendo substituí-lo, ou vir em seu nome. E há um que há de vir, chamado Anticristo, que ele não vem contra Cristo, ele vem como se fosse Cristo, ele vem em lugar de Jesus, como se fosse Jesus, como se fosse o próprio Jesus, mas ele enganará a muitos. E esse indivíduo, brevemente, ele mostrará a sua cara na televisão, na mídia, em tudo que é de redes sociais, vocês vão conhecer esse sujeito. Ele vai surgir brevemente como pacificador, como aquele que vai trazer paz em meio a toda essa turbulência, em todo esse clima e pé de guerra que nós estamos vivendo nesses dias. Aí você pode dizer assim: pastor, mas sempre houve guerra. Sim, sempre houve guerra. Porém, nós estamos vivendo um momento em que os ânimos das nações estão acirrados para um conflito mundial, e diga-se de passagem, não será uma guerrinha, será uma guerra nuclear. Eu vou falar mais adiante sobre isso lá em 2 Pedro capítulo 3. Sempre houve guerras, pastor, tudo bem, sempre houve conflitos, mas como nós estamos vendo em nossos dias, meus irmãos, é como se fosse o fim do princípio das dores. É como alguém que está realmente num estado gravíssimo, como nós vemos nos dias em que a igreja surgia, o Império Romano inclusive impondo tudo o que eles queriam determinar para que os cristãos não tivessem o direito e a liberdade de prestar culto a Deus. E aí Jesus continua nos versos 9 e 10. Guerras e rumores de guerras, conflitos. Verso 11, terremotos. Vocês podem até dizer: pastor, sempre houve terremotos. É verdade. Mas uma incidência, como nós estamos vendo em nossos dias, meus irmãos, é algo que parece que congestionou. Epidemias. Isso nos lembra o que, irmãos? Bem presente nesses dias que nós estamos vivendo. O que é? Lembra o quê? Lembra o quê? Pandemia. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, não é novidade, gente. Sempre houve epidemias, mas essa agora foi mundialmente. Então está escrito. É o fim do princípio das dores, podíamos dizer, sim. Então Jesus continua: haverá também coisas espantosas, como nós estamos vendo, sinais nos céus. Verso 12 e 13, cristãos sofrerão todo tipo de perseguição. Versos 14 e 15, e isso para que possamos dar testemunho, porque Jesus falou isso: quando formos perseguidos, teríamos uma excelente, uma extraordinária oportunidade de testemunharmos em quem nós cremos e em quem confiamos. Sinais no sol e na lua, verso 25, e nas estrelas. Você pode até dizer: pastor, a gente viu sempre eclipses, sempre aqui e ali aparece um cometa, uma coisa. Tudo bem, sempre houve isso, mas segundo os cientistas físicos, está se aproximando da Terra um meteoro que, se ele eclodir com a Terra, é como se fosse a Terra, ela fosse transformada em pó. E muitos cientistas estão procurando desviar o curso desse cometa que está vindo em direção da Terra. Sinais nos céus, Jesus falou, e no sol, e na lua, e nas estrelas. No verso 26 ele diz: homens desmaiarão por causa do terror, por causa do bramido do mar e das ondas. Sabe o que é que isso nos lembra, irmão? Sabe o que é que isso nos lembra? Os homens desmaiarão por causa da fúria e bramido do mar e das ondas. Tsunamis, que não é novidade para a gente. Sempre, ultimamente, a gente ouve tal região
em tal país, há uma ameaça de uma tsunami, e a gente vê a fúria do bramido do mar e das ondas altíssimas, com 7, 8, 10 metros de altura, enchentes em vários lugares. Jesus falou tudo isso. No verso 27, ele fala que então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Aqui ele está falando da parousia. São duas palavras que traduzem a volta de Jesus: parousia e harpazo. Ao término deste sermão eu vou falar sobre essas duas palavras, não agora. No verso 28, versículos 28, Jesus advertiu sobre esses acontecimentos que ocorreriam durante esse longo período de espaço de tempo, desde o princípio das dores, quando Jerusalém foi incendiada, quando o templo foi destruído, até os dias atuais. E ele disse às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Jesus falou isso em Lucas capítulo 12, versos 54 a 56. Ou seja, nós estamos familiarizados em distinguir, em destacar, em dar uma certa definição, né? Olha, amanhã vai chover, hoje à noite vai chover, está fazendo muito calor, o vento está, não é? O tempo está muito quente, né? Então é prenúncio de chuva, o vento está soprando. Então Jesus disse: vocês sabem discernir as estações, os tempos e as épocas, e não sabeis discernir estas coisas, quando estas coisas estiverem acontecendo. E eu pergunto: essas coisas estão ou não acontecendo? Continuando, meus irmãos, Jesus fala nos versículos que nós lemos da parábola da figueira. E para quem não sabe, a figueira é Israel. Israel é essa figueira. E no dia 14 de maio do ano de 1948, Israel estava sem terra. Havia apenas um remanescentezinho habitando lá em Israel. Durante a diáspora, todos os judeus foram dispersos em todo o mundo. Por isso que você vê judeus brasileiros, judeus americanos, judeus russos, judeus japoneses, australianos, né, ingleses. Os judeus estão espalhados em todo o mundo. Os judeus, estou falando dos judeus, espalhados em todo o mundo. Mas no dia 14 de maio do ano de 1948, a ONU, através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, deu o voto de Minerva para que Israel fosse reconhecida como nação. E dali para frente, todos os judeus começaram a voltar para a Terra Santa. Daqui de Campina Grande nós temos uma brasileira, a irmã Railda, missionária Railda, e suas filhas e seu filho se naturalizaram. Hoje são cidadãos israelenses, moram em Israel. Quando a gente vai sempre, a gente visita aquela família. São campinenses que, depois de fazer um rastreamento, descobriram que suas origens eram judaicas. Então Israel passou a dar frutos. Quando vede a figueira brotar, então Israel hoje existe, brotou, está lá como uma prova daquilo que Jesus havia falado há 2000 anos atrás. E Israel, como nação, tem sofrido dioturnamente todo tipo de provação, todo tipo de perseguição. Ainda ontem mesmo, um palestino com 19 anos de idade, ontem, 2 judeus ortodoxos estavam indo ao templo no Shabat, e aquele indivíduo com a arma em punho, uma faca de não sei quantas polegadas, esfaqueou todos os 2. Mas eles estão vivos. O palestino foi abatido. Esse povo sofre dioturnamente todo tipo de perseguição. Isso traz
comoção, isso traz sofrimento, porque você imagina o que é você ter a sua família perseguida dioturnamente. Você não se sente confortavelmente bem seguro, embora que Israel seja o país mais seguro do mundo. O país, repito, mais seguro do mundo hoje chama-se Israel. Uma coisa dessa que eu estou citando aqui é uma vez perdida, inclusive sempre quando há qualquer intentos contra civis ou cidadãos, eles é quem leva a pior. Israel sempre, Deus sempre protege, guarda e livra o seu povo. De sorte que, em 1948, essa figueira brotou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, nos versículos 29 a 32 desse capítulo, nós vemos que depois que Jesus falou sobre essa questão da figueira que brotou, ele diz: vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Porque ele diz anteriormente, isto é apenas o princípio das dores, ainda não é o fim. Observe, irmãos, que nessa escritura, Jesus também havia afirmado: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Nos versos 34 a 36, repetindo, ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, e orando para que possais escapar do dia mau, para escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Em Mateus 24, versículo 8, Jesus disse: tudo isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. E lá em João capítulo 16, versículo 21, ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste, porque a hora de dar à luz se aproxima, e a proporção que a criança está para nascer, ela começa a sentir contrações, e cada contração, uma é mais forte do que a outra. Isso significa dizer que o princípio das dores vai aumentar, no fim vai ser mais acentuada cada vez mais. É por esta razão que nós vemos, através dos órgãos noticiosos, da mídia e da imprensa televisada, escrita, notícias que deixam a gente constrangido, triste, abatidos. Como agora mesmo nós estamos vendo civis inocentes, crianças perdendo a vida, anciãos perdendo a vida sem ter culpa nenhuma, estão sendo mortos por causa desse conflito recém surgido lá entre a extinta União Soviética, hoje a Rússia, e a Ucrânia. Preste atenção, nesses dias, meus irmãos, a nossa geração tem vivido momentos angustiantes. Eu confesso a vocês que às vezes eu estou diante de certos comentaristas, certos jornalistas fazendo certos comentários que eu digo, me dá uma revolta tão grande. Eu digo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Em pleno século 21, as pessoas parecem que perderam a noção do valor da vida. A existência da vida hoje não vale nada, é zero à esquerda. As pessoas não reconhecem o valor da vida. Parece que o dinheiro vale mais do que a vida, os valores estão totalmente invertidos, o poder, a ambição pelo poder. E tem uma coisa, meus irmãos, tudo está acontecendo rapidamente. Repito, tudo está acontecendo rapidamente. Preste atenção, há 2 anos atrás, a gente não estava tendo a menor ideia do que aconteceria, do que ocorreria, de milhões e milhões de pessoas em todos os continentes serem mortos por causa de uma doença. Ninguém imaginava isso. O último sermão do ano que eu preguei aqui, na passagem do ano velho para o ano novo, eu disse para vocês, nós vamos começar o ano, segundo alguns cientistas políticos, nós vamos começar o ano novo num clima de guerra. Isso está gravado, eu falei isso.
E nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias, com a ameaça de uma terceira guerra mundial. E não será uma guerrinha como antigamente, será uma guerra possivelmente nuclear. Tudo está acontecendo muito rapidamente. Assim como Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Não pensem que se houver uma terceira guerra mundial, haverá pedra, arranha-céus em pé. Serão todos removidos. O Senhor disse: eis que vem o dia, e a ardente expectação como fornalha de fogo. É isso que está escrito lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Eis que vem o dia, e ardente expectação, em que tudo arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4:1 profetizou isso que nós estamos vendo em nossos dias. Ou seja, estamos na iminência de se deflagrar uma terceira guerra mundial. E as ameaças agora, meus irmãos, que estão para acontecer, está descrita lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Vale a pena a gente ler isso para que vocês tenham uma ideia, versos 7 a 13. Você que está em casa, abra bem os ouvidos para entender o que um pescador da Galileia, um homem rude, um homem simples, um homem que não tinha conhecimento científico, um homem que não tinha uma certa precisão do que representava uma ogiva nuclear. Mas esse homem simples, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, descreve isso com muita profundidade, que cientistas hoje, para entender isso aqui, se debruçaram anos e anos pesquisando como seria esse processo. Ora, os céus que agora existem e a terra que pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando uma chance, uma oportunidade, antes desse tenebroso dia chegar. Ele continua: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de assim ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda de Deus, por causa dos céus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele está falando aqui sobre os efeitos de uma ogiva nuclear, de uma explosão, de uma bomba atômica. Os céus se derreterão, os elementos abrasados se derreterão, tudo será queimado. Se Deus destruiu o mundo com dilúvio, com água, os céus e a terra que agora existe estão entesourados para o fogo. Ontem pela manhã eu estava participando de uma cerimônia, aliás, do nosso irmão diácono Alfredo. Ele foi cremado. Eu já participei de 2 cremações, uma em João Pessoa e uma aqui em Campina Grande, mas a que eu vi ontem foi muito mais emocionante.
Não tinha quem não chorasse, não tinha quem não se sensibilizasse com o que nós vimos. E o corpo colocado lá numa mesa, depois de ser apresentado o histórico do falecido em vídeo, uma música solene, aquela música acompanhada como se fosse um cortejo, né? E depois o corpo é recolhido, pétalas caem sobre o caixão, ele é colocado lá para dentro, apagam-se as luzes, depois acendem. E eu perguntei ao moço, o mestre de cerimônia, quanto tempo leva para esse corpo ser transformado em cinza? Ele disse, depende. Tem pessoas que passam 1h30, tem outras que têm a duração de 1 hora. A temperatura elevadíssima leva ou faz com que aquele corpo seja transformado em cinza em pouco tempo. E eu estava ouvindo isso e me lembrei do que nós acabamos de ler aqui: os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo. Vocês imaginem, não vai dar tempo nem de você coçar o olho, não vai ter tempo nem de você dizer ai. Tudo será destruído, tudo será aniquilado. Você pode até dizer assim, mas pastor, e onde que fica o cumprimento da palavra de Deus? Eu estou falando dos efeitos de uma explosão de uma bomba nuclear. Como ela, em pouquíssimo tempo, em fração de milésimo de segundos, tudo derrete. Foi o que aconteceu em Hiroshima, quando os americanos soltaram aquela bombinha lá, e tudo rapidamente foi destruído. Pois bem, Pedro, um homem simples, falando sobre os efeitos dessa bomba, ele diz que os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo. E lamentamos, irmãos, porque há muita gente que está vivendo como se isso fosse um conto de carochinha, como se isso não fosse uma realidade, como se isso fosse uma ficção científica. Isso está na palavra de Deus. Pode ser até que Deus se instrumentalize daquilo que o homem criou para a sua própria destruição, para que se cumpra a sua palavra. Porquanto esses anos todos, desde os anos idos e antepassados, constituem o princípio das dores. Se os discípulos naqueles dias tinham essa curiosidade, imaginem hoje em nossos dias, quando estamos visivelmente vendo, assistindo, vendo se cumprir tudo isso que nós estamos falando. E as palavras de Jesus foram estas: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu estava preparando essa palavra e comecei a imaginar, meus irmãos, no passado, o povo de Deus, quando estava para atravessar o Mar Vermelho, viu o mar se abrir. Eles devem ter se arrepiado, eles devem ter sentido muitas emoções, porque eles tiveram a oportunidade de fazer a travessia por todo aquele Mar Vermelho a pé enxuto. Chegaram lá na outra margem e viram depois os soldados egípcios virem no encalço dele e Deus mandar Moisés fechar o mar e todos serem engolidos, e tiveram o fundo do Mar Vermelho como sepulcros, onde eles estão sepultados até hoje. Isso deve ter marcado, isso não foi apagado do banco de dados de memória daqueles judeus. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, tudo isso, para aquele povo que viveu naqueles dias, Noé, Ló, Abraão, esses homens que viram estas coisas acontecerem, eles se sentiram privilegiados, porque foram são e salvos incólume, saíram de lá contando vitória, porque eles creram na palavra de Deus, porque eles exerceram fé naquilo que Deus havia falado em sua palavra. Como nós hoje em nossos dias somos uma nação, somos uma geração privilegiada. Nós somos uma geração privilegiadíssima, porque nós estamos vendo estas coisas acontecerem e a palavra de Deus se cumprindo literalmente.
para que ninguém realmente tenha desculpas diante de Deus. Espero que você, telespectador, internauta, compreenda o motivo pelo qual temos que encerrar, é que o nosso programa está acabando. Mas você está convidado amanhã a continuar conosco para a conclusão desta mensagem. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Te encontrei no mais sublime e doce amor. Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim qual campo verde e flor. Quando estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Quando estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus